O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 6 de maio de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é quarta. E quarta é dia daquela feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima. Agora, se você não está afim de uma feijoada, o Naldo também faz uma pizza, sim, uma pizza portuguesa que mais parece um x-tudo de pizza. E, é claro, tudo acompanhado por uma deliciosa geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, regressamos ao quadro Verdade Alienígena. Mais especificamente, o estudo deste livro aqui, UFOs captados por câmeras do grande mestre Ryuho Okawa. E dando sequência à questão extrasensorial. Na maioria das vezes tratamos da visão remota, mas hoje o pessoal irá gostar, porque vamos tratar dos sonhos. Sim, os sonhos. Contudo, eu quero fazer aqui dar uma explicação aqui, porque às vezes eu converso desse assunto com algumas pessoas, e as pessoas tendem, é claro, em função de uma educação de cunho iluminista, a tratar desse assunto como uma mera superstição, como o ato de ir a uma banca de jornal e comprar um pé de coelho. Não, gente. A CIA, a defesa dos Estados Unidos, investiu milhões e milhões de dólares nesse estudo. Esse estudo que eu estou mostrando aqui é antigo, porque, claro, leva um tempo para ele poder ser divulgado, é divulgado com as suas devidas censuras, contudo, ele não foi extinto, ele ainda ocorre. E está ocorrendo. Claro, isso só será revelado daqui uns 30 anos. Daqui a uns 30 anos saberemos o que estava sendo estudado durante esse ano de 2026. E esses estudos são muito sérios. Eles são aquilo que se chama de ciência de verdade, em que se estipula pesos e medidas. Não é essa brincadeira que eles chamam de ciência. Que na época da infecção chinesa, não sabia nada da doença, mas, por incrível que pareça, só sabia que todo mundo tinha que ficar em casa. A única coisa que eles sabiam disso era disso. Não fizeram teste de controle, teste nenhum. Só falaram, ó, a ciência disso, fique em casa. A economia a gente vê depois. Eu acho que tinha alguma relação entre... O vírus ele é suscetível à economia, ele é um vírus econômico. A economia quebra, ele morre. A economia prospera, ele impera. E, como eu digo sempre, durma-se com barulho desse. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. No site da CIA, Agência Central de Inteligência
do governo norte-americano. Há um texto que publicado foi em 30 de abril de 1993 com a seguinte alcunha: Projeto Stargate, uma visão geral. De volta a ele, os principais esforços de pesquisa nos Estados Unidos da América são, de 1970 até 1980, o Centro Médico Maimônides de Nova York. Esse centro médico existe até hoje, gente. Sim. Foi, no caso, durante esse período, foi separado uma ala para os estudos que eu vou relatar aqui para vocês. Em cujos sites lê que experimentos bem-sucedidos de sonhos com experiências extrasensorial foram realizados em um laboratório de sono no Centro Médico Maimônides, no Brooklyn, em Nova York, em 1964 e 1978. Ora que, em vários casos, foram relatadas correspondências próximas entre o conteúdo dos sonhos de um cidadão e as imagens que outra pessoa, em uma sala separada, tentava transmitir a ele. Isso aqui chama-se ciência. Em uma sala, eles colocavam o cidadão dormindo, com eletrodos para medir as suas ondas cerebrais, e, na outra sala, um outro cidadão também com eletrodos para medir suas ondas cerebrais. As ondas eram comparadas, e nessa outra sala, a pessoa tinha um roteiro a seguir de informações a transmitir telepaticamente para o cidadão na outra sala. E, durante o sono, ele veria quanto dessa informação foi captada para se estipular um ranking de um ranking extrasensorial, em que colocação essa pessoa estaria. Claro, eles fizeram com várias pessoas a fim de selecionar os melhores soldados para atuar na CIA durante esse projeto. A gente tem que entender que esse projeto não para, por quê? Porque as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, elas se aposentam. Por isso, você precisa repor o quadro, repor o contingente. Por exemplo, quando um policial é assassinado, ele abre uma vaga de emprego para outro. É triste falar isso, mas é a mesma coisa. Uma pessoa morre, abre-se uma vaga de emprego e outra pessoa deveria fazer esse experimento extrasensorial. Nota, para uma melhor ilustração, assista ao filme Dreamscape, Morte nos Sonhos, que foi lançado em 1984 sob a direção de Joseph Ruben. Dreamscape, Morte dos Sonhos. No YouTube tem. É muito legal, é com aquele cara que fez o Jerry Lewis, o Dennis Quaid. Muito bom esse filme, cara. Todavia, parapsicólogos argumentam que as replicações exatas são inibidas pela complexidade e o custo da pesquisa laboratorial do sono e que os princípios subjacentes foram explorados no protocolo de experiência extrasensorial. Sim, tem um custo muito alto, você precisa contratar essas pessoas, as pessoas recebem um salário para dormir, o cara é pago para dormir, para sonhar, outro é pago para ficar quieto no canto falando telepaticamente, você precisa de equipamentos, por isso foi levado para dentro de um hospital, de uma ala hospitalar que dispõe de todos os recursos para fazer esse trabalho. Por 6 anos, a partir de 1948, a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica manteve um comitê em psique no contexto da psicanálise, no qual os sonhos telepáticos às vezes são relatados. E aqui, novamente, se chega naquele ponto em que aquilo que eles chamam de ciência esbarra em seu limite. Se chega a uma fronteira em que eles classificam como coincidência as ocorrências de cunho supranatural, porque de tão corriqueiras não podem ser qualificadas como fenômenos. Sim, o fenômeno é algo que ocorre de quando em quando. Isso daí não, é constantemente. É muita coincidência, como eu digo sempre. É assim, os controladores da humanidade se veem diante de uma bifurcação em que, em uma via, eles têm que aceitar a existência da transcendência. Sim, lembrando sempre, a ciência, isso que eles chamam de ciência, eles chamam de cunho iluminista. Não existe nada além do macaco. Esse mundo
Foi criado, parece que o mundo parece que ele se desenvolveu só para que o macaco pegasse uma doença, perdesse os pelos, ficasse careca, aí ele comesse um bife e ficasse forte, desenvolvesse a sua inteligência. Nossa inteligência depende única e exclusivamente de um bife. Isso é por isso que eles querem tanto acabar com o consumo de carne, ter essa dieta vegetariana. Acho que eles querem que volte a ser um macaco ou algo parecido. Sei lá. Na outra, perde o fio da meada. O que é que eles fazem? Optam pela rota da transcendência de forma dissimulada. Como diria o Chaves, sem querer querendo. Voltando, um dos membros era o senhor Montague Ullman, um psiquiatra e parapsicólogo de Nova York. Dado que o interesse de Ullman foi estimulado por ter sonhos ocasionais que ele acreditava mostrar as supostas evidências de telepatia. O senhor Ullman teve a experiência prática disso. Isso, ele já era um psiquiatra e parapsicólogo e investiu nisso porque ele teve a experiência prática. Ele sentiu na pele. Porque certa vez ele descreveu o momento em que sonhou que um colega de classe, que era de fato um dançarino, no instante em que havia acabado de se apresentar pela primeira vez no Metropolitan Opera House. Sim, ele sonhou com o cara no momento que o cara tinha acabado de se apresentar. Uma também observou que, ocasionalmente, seus pacientes relatavam um sonho com um conteúdo aparentemente telepático, ou seja, era uma mensagem, é uma troca de mensagem. E aqui eu vou explicar uma coisa para vocês, vamos ilustrar coisas de uma forma compreensível. Todo mundo, isso é natural, tem um sonho molhado, sim, aquele sonho gostoso, erótico. Isso é claro, a pessoa fica um tempo sem ter atividade sexual. Isso acontece muito com o adolescente que não transa, que tá louco para transar, para trepar, e ele começa a ter aqueles sonhos molhados, acorda tudo lambuzado e tal. É uma desgraça. Mas, às vezes, a pessoa não está tanto tempo sem transar. E ela, ou seja, ela tem até uma atividade sexual, uma vida sexual ativa, mas ela sonha que ela está transando com uma determinada pessoa e acorda daquele jeito. Por que isso ocorre? Isso é o sonho captando uma mensagem telepática. Isso acontece no momento que essa pessoa está dormindo aqui, a outra está se masturbando ali. Pode ser um homem batendo uma punheta com uma mulher, ou uma mulher fazendo uma siririca pensando no homem. E há a correspondência telepática. Pô, mamá, quer dizer que se eu acordar de noite e bater uma punheta pensando na Isis Valverde, ela vai gozar do outro lado? Não, porque não há uma ligação energética entre ambos. Não tem uma comunicação energética. Não há uma comunicação energética. Senão também a mulher não dormia nunca mais também. Mas a questão não é essa, tem que ter uma comunicação energética. Algo que ligue. O cidadão que acorda num sonho molhado, o cidadão com uma vida sexual relativamente resolvida. Ele acorda com um sonho molhado, sonhando com uma outra pessoa, com uma mulher, por exemplo, é sinal de que ela está transando e está transmitindo ondas para ele. E ele tem um certo grau de clarividência. Ambos têm. E como funcionaria essa clarividência na questão da guerra? A CIA usando isso para enfrentar seus inimigos. Tem dois pontos aí. Um pode ser a linha cruzada. Ocorre. Lembra quando tinha telefone? Pessoal que hoje, o molecado que está vendo aqui não vai entender. Antigamente o telefone era por fio. E em algum momento do meio do caminho os fios se cruzavam e você estava no meio da ligação, aparecia outra. Aí tinha uma xingação desgraçada. Era um xingando o outro xingando um. Uma merda só. E às vezes tinha umas histórias boas. Eu ouvi umas histórias boas certa vez no telefone. E o que acontece? Alguém estaria telepaticamente passando uma mensagem para outro e, no meio disso, com o radar, ele captaria fragmentos dessa mensagem. Ok? No experimento de laboratório, as pessoas teriam já uma paridade energética pelo fato de estarem no mesmo lugar
E o segundo ponto, dentro da circunstância de guerra, um agente infiltrado do outro lado teria acesso a uma série de informações e a transmitiria telepaticamente para um outro agente num departamento da CIA. Ele estaria dormindo e, quando acordasse, ele relataria aquilo que foi transmitido pelo agente em qualquer canto do mundo. Eu já falei disso em alguns momentos, ok? Mas vamos avançar um pouquinho. Olha que sua leitura do trabalho de Frederick Myers, Edmund Gurney e outros nos primeiros anos da British Society for Physical Research chamou-lhe atenção para a relação entre aparentes instâncias de telepatia e estados alterados de consciência. Esse negócio de estado alterado de consciência, eu vou recomendar um outro filme, Cinemateca do Mamãe. Aquele filme O Demolidor, com o Stallone, que o personagem dele, o Spartan, tem uma cena em que ele vai com o personagem da Sandra Bullock para casa dele, eles só vão transar. Eles põem os aparelhos assim, eles transam por transmissão de ondas de pensamento. É mais ou menos isso que ocorre. Essas ondas de pensamento, elas vagam no éter. E funciona como... Fala onda é meio como se fosse água. Mas vamos lá. Doravante, uma buscou testar o fenômeno em experimentos intencionais, começando em 1953, com a assistente de pesquisa da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, Laura Dale. A dupla registrava seus sonhos diariamente, às vezes encontrando correspondências telepáticas relacionadas a eventos de vida subsequente. Ou seja, eles analisavam as tendências. Não se trata de uma previsão, e sim de uma movimentação. Por exemplo, quando se consulta a Deep Web, ou mesmo a Dark Web, se vê que uma grande quantidade de dólares está sendo retirada de um país. Logo, é um indício de que ocorrerá uma ruptura no tecido social daquela localidade. Sim, vou dar um exemplo, só de tendência. No caso, para você entender uma tendência de cunho energético, você entender uma tendência de cunho econômico. Antes do dia 8 de janeiro de 2023, quando houve a perfídia, foi detectado, tanto na Deep Web quanto na Dark Web, uma fuga de dólares do Brasil. Muito dinheiro saiu do Brasil. Por quê? Porque ocorreu uma ruptura do tecido social. Ou seja, já havia uma tendência ali. Quem estava de olho já sabia que tinha que tirar o dinheiro do Brasil. E estava correto, a desgraça que está o país. Energeticamente, você também vai vendo tendências. Tendências. E aí tem que ser feita, aí que é a tal da interpretação do sonho. É aquilo, por exemplo, que José do Egito fez com os sonhos do faraó. Ademais, eles então experimentaram o dormifone, um aparelho projetado para reproduzir uma mensagem gravada a fim de estimular o sonho, com alguns sucessos. Entre 501 sonhos coletados, ao longo de cerca de 2 anos, cerca de 10% pareciam paranormais. Nota, o Dormifone é um produto da Moderno Fone que foi lançado no fim dos anos 1940. Um produto que foi criado por Max Scherover, um polímata polonês radicado nos Estados Unidos, e Elmer Brown, pesquisador e técnico de áudio. Falaremos mais dele no próximo programa. Contudo, a gente tem que entender isso daqui. Essas tendências, esses sonhos, para as tendências serem analisadas, interpretadas, isso depende do que? Da capacidade do receptor. Nós tivemos, por exemplo, o profeta adormecido, Edgar Cayce, olha só, profeta adormecido. Ele dormia e recebia as ondas, ele lia tudo que estava no ar, nas ondas voando no ar, e fazia suas profecias. Os médiuns, por exemplo, envolve um pouco de mediunidade também. A mediunidade é parte da experiência extrasensorial. Também, nós tivemos grandes profetas, pessoas que tinham uma comunicação límpida com o plano temporal, como Chico Xavier, por exemplo. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Todo mundo tem um grau ou outro de capacidade extrasensorial. Uns são mais desenvolvidos e outros menos.
E aí o que a CIA fazia, como eu já expliquei? Pegava esses soldados, os levava para um laboratório lá dentro e iam fazendo um treinamento com eles a fim de que eles ficassem mais poderosos extrasensorialmente. E aí, estão me perguntando aqui se eu recomendo que tipo de exercício a pessoa pode fazer para se tornar extrasensorialmente poderosa. Olha, vamos voltar para os sonhos molhados. Eu recomendo o seguinte, se você olhou para uma mulher, ela olhou para você, não houve ainda uma comunicação verbal, mas rolou assim aquele, como fala, aquele silêncio constrangedor, ou seja, pintou um clima. O que eu recomendo? Você acordar de noite e prestar uma homenagem a ela, que eu garanto que do outro lado ela será muito bem homenageada e ela apreciará muito bem esta homenagem. E depois dos sonos, e caso você tiver um sonho molhado com ela, é sinal de que ela está retribuindo a homenagem. E, dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, começando por este aqui, A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada que não terá problema. Aí tem o meu outro livro, Romance, A Saga de Kid Winchester. Então, só falando aí, ontem eu comentei, hoje eu vou reforçar. Quem comprou para dar de presente para a mãe, no domingo, no Dia das Mães, no sábado, lá para 7 horas, eu estarei no Empório Laura Guiar. Pode levar o livro lá, que eu o autografarei. Sim, amanhã eu estarei lá fazendo, eu vou fazer o programa Boteco do Mamá e depois vou tomar um chopp e eu autografo o livro para vocês, ok? Na sequência tem o curso Fundamentos do Exorcismo, o link dele, como eu disse ontem, também repito, só desse curso de presente para sua mãe, se o seu pai tiver um outro local para dormir. E aí na sequência vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link do Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, hein? Amanhã teremos manifestação em Washington, lembrando. Aí tem o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o link do grupo do Cuesta no Getter e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, para você daqui a pouco comer uma feijoada ou mais tarde para comer aquela pizza, aquele x-tudo em que o Naldo coloca tudo que sobrou na cozinha. Tem rabanete, milho, picles, pedaço de sabonete, tudo que sobrou na cozinha ele coloca lá. Pode ir lá. E atenção, Denilson, todos os caros, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!